Olá pessoal, somos uma comunidade e estamos aqui para retomar o nosso Alfabeto Community Pro, letra E de experiência. Por que a gente escolheu essa palavra? Porque nós aqui da comunidade compreendemos que todo bom professor, toda boa professora tem a missão de planejar e promover experiências positivas de aprendizagem para as crianças, para os jovens e para os adultos. Eu organizei aqui a nossa conversa em 4 tópicos, né? Primeiro, a gente compartilhar com vocês qual é o nosso entendimento da palavra experiência. Depois, conversar sobre a relação entre experiência e didática. Lembrando que didática é o tópico anterior aqui no nosso alfabeto, né? A gente conversou sobre a letra D de didática. Depois disso, a gente falar um pouco sobre pedagogia, sobre método. Como que a gente organiza, empreende uma pedagogia coerente com essa ideia da experiência positiva de aprendizagem. E por fim, eu queria deixar 2 dicas de leitura para vocês. Então, vamos lá. Nesse primeiro tópico, que a gente chamou de entendimento, a ideia é a gente conversar sobre qual é a nossa compreensão da palavra experiência. Principalmente quando a gente vincula a experiência, a pedagogia, a escola, a aprendizagem. Primeiramente, é preciso entender a experiência como um processo que permite a interação do sujeito com o objeto de conhecimento. Na escola, muitas vezes, a gente tenta aproximar os conteúdos de forma muito abstrata, sem que as crianças, os jovens, possam colocar a mão na massa, interagir com esse objeto de conhecimento. E é nessa interação que a gente compreende a importância de que os alunos, os estudantes, eles possam explorar esses objetos de conhecimento, né? Então, experiência tem a ver com exploração. Por isso é preciso dar tempo para que, numa pedagogia bacana, as crianças, os jovens possam explorar os objetos de conhecimento, colocar a mão na massa, levantar hipóteses, argumentar a favor das suas hipóteses, enfim, tem um tempo razoável para isso. E tudo isso tem a ver com a ideia de que só pela experiência se dá a construção do conhecimento. A gente precisa romper muitas vezes com uma ideia, né, muitas vezes inatista ou empirista, de que não existe uma relação equilibrada entre sujeito e ambiente. A construção do conhecimento se dá pela experiência. E assim sendo, como eu falei, a nossa missão é promover experiências positivas de aprendizagem. E por fim, a gente compreender que a experiência na escola, que é um espaço social, é muito bacana, porque nos permite que os estudantes, as estudantes, possam compartilhar suas experiências nesse espaço que é social, que é de convivência, e em compartilhando as experiências, cada uma pode aprender mais e melhor. Um segundo tópico que eu penso ser importante a gente conversar é a relação entre experiência e didática. A gente conversou bastante sobre didática, né, na letra D, e defendeu a ideia de que só existe ensino se houver aprendizagem. Na perspectiva do professor que ensina, é interessante que na didática, esse professor, ele, quando pensa em promover experiências positivas de aprendizagem, ele possa criar cenários que são ricos, diversificados. E aí eu estou falando das variáveis espaço, tempo, recursos, cenários que façam sentido, que motivem os estudantes a aprender. O segundo ponto é o professor cuidar do gerenciamento do tempo, no sentido de valorizar a experimentação. Muitas vezes na escola, as atividades, as propostas, elas são muito rápidas, elas não dão tempo dos estudantes viverem experiências de adaptação, de equilibração, né? Para que possam construir o conhecimento. Então, a gente defende aqui muito que na didática é preciso que o professor valorize a experimentação e dê tempo para que essa experimentação ocorra de forma bacana, de forma motivante.
É importante também, na relação didática, e experiência, que o professor apure a sua observação, né? Que ele esteja atento, que ele possa observar como, por exemplo, cada criança vai reagindo às experiências que são sugeridas. E aí respeitar as individualidades, né? É lógico que essa questão do respeito às individualidades nem sempre é uma tarefa muito fácil, mas quando a gente começa a entender essa relação dos cenários, da valorização da experimentação e de apurar a nossa observação, a gente tem mais chance de respeitar as individualidades e favorecer que cada uma avance aí nas suas aprendizagens. Num terceiro momento, eu acho que é legal a gente conversar sobre método, né? Porque somos professores e no dia a dia da escola, como a gente costuma dizer, no chão da escola, no chão da quadra, a pergunta é sempre, muito bem, tá claro essa relação entre experiência e didática, mas como que a gente faz isso na prática do dia a dia? Tem um aspecto que eu julgo muito importante e que se confunde com a minha história de professor, que é, no espaço da experimentação, a gente autorizar o erro, né? A gente ter disponibilidade, a gente ter tolerância para com o erro. Nós crescemos escutando a seguinte premissa, né? Errando que se aprende. E muitas vezes nos espaços de experimentação das crianças, dos jovens, dos adultos, a gente não tem muita disponibilidade, porque a gente tem pressa, porque a gente tem que dar conta do conteúdo. Enfim, é importante, num método que valoriza e que tenta empreender experiências positivas, é importante a gente autorizar o erro. No segundo momento, diversificar as atividades, as propostas, né? Eu costumo dizer que os professores diversificam para ensinar e as crianças se adaptam para aprender. Então, a diversificação está no espaço, no tempo, nos recursos que a gente usa. Lembrar sempre de diversificar, porque a gente entende que é preciso oferecer experiências diferentes para crianças, jovens e adultos que são diferentes. Um terceiro tópico é a gente confiar nas crianças, confiar nos jovens, confiar nos adultos e dar tempo para que eles, como a gente falou, experimentem e nas experiências possam aprender. Confiar de que todos e todas podem aprender e de que do nosso lado está esse desafio de criar cenários, ambientes, propostas para que todos possam dar sempre um passinho adiante. E por fim, investir em aprendizagens significativas, né? No método, a intervenção pedagógica, quando a gente pensa em experiências positivas, está em investir em aprendizagens que sejam significativas, em cuidar para que as experiências elas possam respeitar os conhecimentos prévios, aqueles conhecimentos que as crianças trazem com elas para os espaços de aprendizagem, e aí promover a experiência no sentido de que as crianças possam conectar o velho com o novo. Por fim, eu gostaria de deixar 2 dicas de leitura que têm muita conexão com essa ideia da promoção da experiência positiva da aprendizagem. A primeira dica é esse livrinho, né, do Dewey, que é Experiência e Educação. É um livro bem bacana, que nos convida a entender melhor sobre o conceito de experiência. Ele conta muito da ideia da experiência na prática, né, que tem tudo a ver com esse vídeo. Como que a gente promove, como que a gente planeja, como que a gente aplica experiências positivas de aprendizagem. E por fim, tem um texto clássico, né, que é do professor Jorge La Roça, que é Notas sobre Experiência e Saber de Experiência, que circula pela internet, que todo mundo pode ter acesso. Bom, a gente vai parando por aqui. Acompanhe o nosso Alfabeto Community Pro, logo vem a palavra com a letra F. E a gente está aí nas redes, principalmente no YouTube e no Instagram, tá bom? Um beijo e até breve.